Vou estar lendo agora João 5 e vou estar fazendo alguns comentários. Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betsaida, rodeado por 5 terrascos ou alpendre cobertos. Multidões de doentes, coxos, cegos ou com membros paralíticos estavam nos terraços esperando por um movimento das águas. Porque o anjo do Senhor via de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achava ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus viu esse homem, soube o quanto tempo estava doente, perguntou: "Você gostaria de ficar bom?" "Eu não posso", respondeu o doente, "porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando estou procurando chegar lá, sempre entra um outro na minha frente." Jesus disse: "Levante, enrole a sua esteira e vá para a sua casa." Imediatamente o homem ficou curado. Ele enrolou a esteira e começou a caminhar. Porém era sábado, quando este milagre foi feito. Por isso os líderes judaicos achavam ruim, disseram ao homem que tinha sido curado: "Você não pode trabalhar no sábado. Não é permitido pela lei carregar esta esteira." O homem que me curou me mandou, foi a resposta dele. O homem não sabia e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Mas depois disso, Jesus encontrou o mesmo homem no templo. Antes disso ele perguntou: "Quem foi que disse tal coisa a você?" perguntaram eles. Aí o homem respondeu: "O homem não sabia e Jesus havia desaparecido entre a multidão." Mas depois disso, Jesus encontrou o mesmo homem no templo e lhe disse: "Agora você está bom. Não peque como antes, senão pode acontecer uma coisa ainda pior." Então o homem foi procurar os líderes judaicos e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Em consequência, eles começaram a perseguir a Jesus como pessoa que não guardou o sábado, conforme a lei de Moisés mandava. Mas Jesus respondeu: "Meu Pai faz o bem sempre e estou seguindo o exemplo dele." Com isso, todos os líderes ficavam ainda mais desejosos de matar Jesus, porque além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele havia falado de Deus como seu Pai, fazendo-se desse modo igual a Deus. Jesus respondeu: "O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazer, e faz da mesma forma. Porque o pai ama o filho. Ele conta tudo o que está fazendo. O filho fará milagres muito mais espantosos do que a cura deste homem. Ele vai até ressuscitar a todo o que ele quiser, tal como o pai faz. E o pai deixa todo o julgamento do pecado para o filho, a fim de que todos respeitem o filho, tal como respeitam o pai. Mas se vocês se recusam a respeitar o Filho de Deus, que ele enviou a vocês, então é certo que vocês não estão respeitando o Pai. E digo sinceramente que todo aquele que ouve minha mensagem e que crê em Deus, que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado pelos seus pecados, mas passou da morte para a vida. E eu declaro solenemente, que está chegando a hora, de fato, e é agora, quando os mortos ouvirão a minha voz e a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao Filho também ter a vida em si mesmo, e deu autoridade para julgar os pecados da humanidade toda, porque ele é o Filho do homem. Não se admirem disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizerem o bem para a vida eterna, aqueles que continuarem no mal para a condenação. Eu, porém, não dou nenhuma sentença sem consultar o Pai. Eu julgo pelo que ele me conta. E o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, porque está de acordo com a vontade de Deus que me enviou. Não é um julgamento somente meu. Quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, muita gente não acredita. Porém, um outro, João Batista, está fazendo também essas declarações sobre mim. Vocês saíram para ouvir a pregação dele. E eu posso afirmar que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Porém, o testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João para vocês.
para que vocês creiam em mim e sejam salvos. João brilhou bastante por um momento e vocês gostaram e ficaram alegres. Porém, eu tenho um testemunho maior do que o de João. São os milagres que eu faço. Estes foram destinados pelo Pai e provam que o Pai me enviou. E o próprio Pai também testifica a meu respeito. Embora ele não aparecesse a vocês pessoalmente, nem ficasse diretamente com vocês, mas vocês não estão dando ouvidos a ele, porque se recusam a crer em mim, aquele que foi enviado a vocês com a mensagem de Deus. Vocês estudam as Escrituras, porque creem que elas dão a vida eterna. E as Escrituras conduzem a mim. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, pois como eu sei muito bem, vocês não têm amor de Deus no coração. Eu sei porque vinha vocês representando o Pai, e vocês recusam acolher-me. Embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas representam apenas a si mesmos. Não admira que vocês não possam crer, porque vocês alegremente se aplaudem uns aos outros, mas não se importam com o aplauso que vem do único Deus. Apesar disso, não sou eu que acusa vocês diante do Pai, é Moisés, e nas leis de Deus que vocês depositam a esperança do céu. Mas vocês recusam a crer em Moisés. Ele escreveu a meu respeito, e vocês recusam a crer nele. Por isso recusam crer em mim. É visto que não acreditam no que ele escreveu. Não admira que também não acreditem em mim. Deus abençoe a sua vida. Nós acabamos de ler João, né? Podemos perceber que aí tem várias partes importantes. Uma das que chamou também a atenção foi aquele fato curioso que tinha em Israel. Tinha um lugar lá onde a primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curado, né? Uma coisa até meio estranha que talvez na Bíblia a gente nunca pensasse que houvesse uma passagem como essa, mas existia um tanque lá que a primeira pessoa que descesse naquele tanque, né, que entrasse naquele tanque, ficava bom. E tinha um homem que já estava doente há 38 anos, né? E ele, toda vez que ele ia tentar entrar nesse poço, alguém entrava no lugar dele. Aqui no final também a gente pode perceber o seguinte, né? Jesus falou assim, mas vocês recusam a crer em Moisés. Ele escreveu a meu respeito e vocês recusam a crer nele. Por isso recusam crer em mim. E visto que não acreditam que ele escreveu, não admira que também não acreditam em mim, né? Então Jesus, ele sabe quem é que acredita nele. Se nós acreditarmos no Pai, vamos acreditar no Filho. Se nós acreditarmos naquilo que Moisés falou, nós vamos acreditar naquilo que Deus falou. Porque o Espírito que estava sobre Moisés é o mesmo Espírito que está sobre Deus, é o mesmo Espírito que está sobre Jesus. Então, quando nós temos em nós o Espírito de Deus, nós passamos a acreditar nos profetas de Deus. As pessoas que acreditavam em João Batista, elas também davam crédito a Deus, davam crédito a Jesus. Então, quando nós estamos ouvindo a mensagem de uma pessoa que está falando a palavra de Deus, nós estamos recebendo, na verdade, as instruções do próprio Deus, porque a palavra de quem está pregando é a palavra de Deus, né? Então, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.